Nesta manhã de quinta-feira, dia 24 de março do ano 2022. Gente, para quem acompanha aqui o nosso programa, está percebendo que a gente está aqui em parceria com o curso, né, com o grupo de estudos coordenado pela professora doutora Etienne Lautenschläger, do SERES UFRN aqui de Caicó, na disciplina Neurociência e Matemática, trazendo entrevistas com pesquisadores, com professores, com médicos de todo o nosso Brasil, né? E hoje aqui no nosso Panorama 95, nós vamos receber o Dr. Tomás Nunes Mota de Aquino, ele que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, onde também fez residência médica em clínica médica, e na Universidade Federal de São Paulo fez residência em geriatria. Já atuou como médico do Exército Brasileiro e atualmente é o coordenador do Núcleo de Suporte e Cuidados Paliativos do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Nas 2 últimas semanas falamos sobre câncer, um assunto que muitas pessoas ainda têm medo de falar e atrair a doença. Tem medo de ir ao médico e confirmar o diagnóstico. Acham que a descoberta do câncer é uma sentença fatal. Hoje a gente também vai falar sobre um tema difícil. Vamos falar sobre dor, morte, mas vamos descobrir como lidar com essas situações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 18 milhões de pessoas morrem com dores extremas que poderiam ser evitadas. Você sabia disso? Dr. Tomás Nunes, uma alegria imensa recebê-lo aqui no nosso Panorama 95. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcos. Para nós é uma grande honra. Obrigado ao Panorama, obrigado à Etienne, que fez o convite. E falar de um tema tão difícil logo de manhã, né, Marcos? Acho que a gente precisa pensar juntos, é um tema que a gente vai, em algum momento, precisar conversar. Mas muito mais do que morte, mas como a gente vive, né, até quando esse momento chegar, né? Já dizia o Ariano Suassuna, que é o único mal irremediável, né, Marcos? Então, não falar sobre ele não faz que ele não exista, né? Não falar sobre o adoecimento, a fase final da nossa vida, não faz com que isso não exista. Faz apenas que a gente não olhe para isso, não cuide disso. E muito mais do que falar de morte, a gente vai falar de vida, né? Como a gente vive a despeito de doenças que podem ameaçar a vida, podem deixar que a gente esteja mais dependente, deixar que a gente esteja mais frágil, né? Esse é um grande desafio. Doutor Tomás, como coordenador do Núcleo de Suporte e Cuidados Paliativos, né, o que seria esses cuidados paliativos? Boa pergunta, Marcos. Vamos começar, né? Quando se ouve falar em cuidados paliativos, muitas pessoas entendem de forma muito diferente o que significa isso, né? Então, por exemplo, algumas pessoas acham que falar de cuidados paliativos diz respeito a não ter o que fazer, a jogar a toalha. Já ouvi várias coisas, várias palavras que tentam dar nome a isso tudo, né? Mas quando a gente fala de verdade em cuidados paliativos, a gente está falando de um cuidado, de uma abordagem de cuidado que se preocupa em dar a maior qualidade de vida possível a pessoas que têm diante de si uma doença que ameaça a vida. E mais, esse cuidado, Marcos, ele não é feito só para a pessoa que está atravessando tudo isso. Ela se estende a essa unidade de tratamento que a gente chama, que é a família, né? Porque ninguém adoece sozinho, né? A família adoece junto e esse cuidado se estende, então, para o paciente e para a família. Isso é feito em qualquer momento que a gente diagnostica uma doença que ameaça a vida. E isso não é feito pelo médico apenas, isso é feito de forma interdisciplinar. Então, preciso de várias pessoas da equipe, diversos profissionais de saúde que se interligam, se agregam para cuidar dessa pessoa e dessa família, buscando a melhor qualidade de vida possível diante de uma doença desculpa, que ameaça a vida, né? E veja que quando alguém tem uma doença que ameaça a vida, é possível que haja sofrimento em diversas esferas. Então, eu posso sim ter muitos sintomas físicos, eu posso ter dor, eu posso ter náusea, eu posso ter insônia, eu posso ter mal-estar. Isso precisa ser cuidado, mas há outros sofrimentos que nós, como médicos, nunca aprendemos muito bem a cuidar. E as pessoas que atravessam esses momentos precisam muito, que são sofrimentos de ordem psíquica. Então há sofrimento mental, há sofrimento espiritual, há sofrimento social. Então, de forma muito resumida, cuidados paliativos é essa abordagem que se preocupa em proteger do sofrimento uma pessoa e sua família que tem diante de si uma doença que ameaça a vida. Agora, os cuidados paliativos, eles são apenas para doentes terminais ou não? Boa pergunta. Eu
se a gente fizesse uma analogia aqui, imagina que a gente, infelizmente, abrisse uma biópsia hoje e estivesse diante da gente um diagnóstico difícil, um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? Será que a gente tem risco de ter sofrimento a partir desse momento? Então, desde esse primeiro momento que a gente abre essa biópsia e se descobre com uma doença ameaçadora da vida, a gente tem grande risco de sofrimento. Esse sofrimento pode ser do começo da doença até o fim. Então, na verdade, quem vai dizer o quanto que os cuidados paliativos vão ser mais intensos vai ser o grau de sofrimento dessa pessoa e dessa família. É lógico que quando a doença avança um pouco mais, ou quando seus tratamentos são mais agressivos, ou quando essa pessoa está numa fase de maior fragilidade, há maior risco de precisarmos cuidar disso com mais atenção. E aí, no final da vida, isso pode ser mais intenso. Mas nos grandes centros, né, nos grandes países, o cuidado paliativo ele é iniciado precocemente. Desde o diagnóstico de uma doença mais grave, precisamos acompanhar em conjunto para proteger essa pessoa e essa família das intempéries que todo adoecimento traz, né? Quem já viveu isso, quem já teve um familiar que viveu um câncer, por exemplo, sabe o quanto que toda essa trajetória, essa jornada desse paciente com câncer, que passa por quimioterapia, que passa por tratamentos difíceis, sintomas que durante o tratamento podem prejudicar muito a qualidade de vida desse paciente. Quando a gente faz esse acompanhamento em conjunto, logo no começo, quanto mais cedo possível, com certeza é muito melhor. Doutor Tomás, a mudança do perfil epidemiológico da população, o envelhecimento, as doenças crônicas, as doenças raras, dentre outras condições de saúde, tem trazido mudanças no processo de oferta da assistência em saúde ou não? Com certeza, né? Quando a gente pensa que a população envelheceu, né? Quando a gente pensa que as causas potencialmente reversíveis de morte no começo da vida, né? Então, quando a gente começou a vacinar, quando a gente começou a ter antibiótico e quando a população de forma geral envelheceu, a gente começa a aumentar a prevalência, né, o índice de pessoas que têm doenças crônicas, né? Então, acabamos de falar aqui de hipertensão e de outras doenças. Então, existem muitas doenças que vão acompanhar a trajetória de vida dessas pessoas. As pessoas vivem agora mais. O viver mais anos. Então, se a gente pensar que nos últimos 50 anos, a gente aumentou a expectativa de vida no mundo em quase 20 anos. Então, o que a gente está fazendo com esses 20 anos, né? Temos a população mais envelhecida, uma população que tem doenças crônicas, principalmente doenças que acontecem mais na fase avançada de vida, né? Então, demências, câncer, são doenças que têm intensidade maior com o aumentar da idade, principalmente as demências. E isso fez com que o perfil de cuidado dessas pessoas trouxesse uma maior complexidade, no sentido que a gente vai precisar de uma estrutura de cuidado maior, porque existem pacientes cada vez mais frágeis, cada vez mais dependentes dos cuidados de outras pessoas. Isso, com certeza, modifica todo o sistema de cuidados da saúde e faz com que a gente precise não só olhar para a doença em si, mas também o cuidar de todo esse entorno que está envolvido, né? Eu falo sempre que a comparação que eu falo, Marcos, de cuidado paliativo, é que imagina que a gente está andando na rua e vem aquela tempestade de repente, né? Então você está vivendo sua vida, tem sua família, tem seu trabalho, e de repente começaram alguns sintomas e de repente você diagnosticou uma doença séria, por exemplo, como o câncer, né? É como se fosse uma tempestade, né? A vida toda muda. Então, você mudou os seus planos, você vai ter que fazer um tratamento, você vai ter que se envolver, às vezes, em uma cirurgia. E essa tempestade, ela tem risco de molhar muito, né? De mudar muito a vida da pessoa. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, é exatamente isso. É tentar abrir esse guarda-chuva para proteger essa pessoa dessas intempéries, dessas intercorrências que acontecem ao longo da vida, né? Então, quando a gente tem uma população extremamente frágil, esse olhar cada vez precisa ser mais apurado, não só do médico, mas de toda a equipe interdisciplinar. Ok, Geraldinho. Bom dia, doutor. Bom dia. Uma questão é a seguinte: a partir de que idade, né, ou a partir de quando a pessoa pode ter os cuidados paliativos, né? E quais são os principais cuidados que o senhor poderia destacar aqui para a gente? E a primeira pergunta é a partir de quando que a gente começa a ter os cuidados paliativos? Tá, ótimo. Então, para a gente precisar dessa abordagem de cuidados paliativos, a gente está falando aqui que eu preciso
ter uma doença que ameaça a minha vida, né? Ou traz muita gravidade e fragilidade. Então, existem doenças, infelizmente, graves antes de nascer, desde o recém-nascido até o idoso. Então, a gente tem na nossa equipe, por exemplo, pediatras que cuidam de crianças que têm doenças gravemente, que acometem seriamente essas crianças, que podem, inclusive, levar lá ao falecimento. Então, leucemias, malformações graves. Então, não há idade para ter, infelizmente, uma doença grave, né? O que há é a percepção dessa necessidade. Quando a gente fala de cuidados paliativos, parece que é uma coisa muito distante, né? Na verdade, todos os profissionais de saúde precisam de uma formação básica de cuidados paliativos, porque eu acredito que nenhum de nós gostaria de que os profissionais de saúde olhassem apenas para o câncer, né, Geraldinho e Marcos, né? Imagina, a gente fala muito da doença que os médicos, infelizmente, aprenderam muito assim, nós aprendemos muito assim, a gente aprende a cuidar de doenças, e a gente está falando que, opa, pera lá, eu preciso cuidar dessas pessoas que atravessam essas doenças. Então, o olhar não fica só na doença, o olhar fica em quem está passando por isso. Então, e quem está passando por isso não tem idade. Quem está passando por isso, as doenças, infelizmente, elas não escolhem só determinada idade para acontecer. Pode acontecer desde criança até muito adulto. Então, depende mais do acometimento, que problema de saúde, que doença grave que essa pessoa tem, e que ela teria o direito de ter essa abordagem de cuidados paliativos. E, de forma geral, o que a gente vai fazer, né? Então, eu preciso olhar, então, para como essa pessoa tem enfrentado, como essa família tem lidado com essa doença. Então, se por acaso é uma doença que traz muitos sintomas físicos, nós somos especialistas em manejar sintomas. Então, o manejo de dor, o manejo de náusea, o manejo de falta de ar, o manejo de insônia. É uma atenção especializada para cuidar muito bem de sintomas que podem trazer uma piora da qualidade de vida. E existe uma abordagem, como ela é uma abordagem interdisciplinar e multidimensional, então eu estou falando de sintomas físicos, mas estou falando, eu preciso ter atenção e uma formação muito importante sobre o sofrimento psíquico. Quando eu tenho uma doença, o que acontece comigo? Pensa que eu posso ter uma série de sofrimentos, ansiedade, depressão e outros sofrimentos da ordem psíquica que podem estar envolvidos nesse processo. Da parte espiritual também é muito comum. Imagino que pessoas, às vezes, que se tornam muito doentes, podem ter grandes dúvidas ou podem ficar chateadas com por que Deus fez isso comigo, será que eu não tive fé? Então, existe uma série de sofrimentos também da ordem espiritual. E da ordem social também tem muitas coisas, né? Imagina, um pai de família que se descobre com câncer, que não consegue trabalhar, quem é que sustenta essa família, né? Como é que essa família está se ajudando? Alguém que fica, uma mãe que era a cuidadora de todos, que fica mais dependente, quem é que se organiza para esse cuidado? Então, existe uma série de intervenções dos cuidados paliativos que amplia esse olhar de cuidado. Então, a gente está falando aqui que não vamos cuidar só da doença, vamos cuidar das pessoas que estão atravessando tudo isso, e essas pessoas costumam ter muitas dimensões de cuidado, e a gente precisa olhar para isso, senão a gente vai olhar só para a doença e vai ser muito pouco esse cuidado. Doutor Tomás, eu sempre costumo aqui nas minhas reflexões com os nossos colegas dizer que, infelizmente, o ser humano não é preparado para a morte, né? Apesar de ser a única certeza que nós temos na vida que um dia iremos morrer, né? A gente percebe que o brasileiro não gosta de falar sobre a morte, mas segundo o painel de monitoramento da mortalidade, da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem todos os anos no Brasil. Número que cresceu durante a pandemia. Por que falar sobre a morte ainda é um tabu, doutor Tomás? Infelizmente, isso é uma realidade, né? Uma pesquisa mostrou que 73% dos brasileiros citaram que falar sobre a morte realmente é um tabu. É um tabu porque é difícil, né, Marcos, encarar que nós somos finitos. É difícil encarar que estamos aqui por pouco tempo, né? Se a gente for pensar no universo e no tempo que a Terra está aqui. É difícil olhar para a finitude. Olhar-se finito não é fácil. Perder pessoas queridas, perder pessoas que amamos, isso é muito difícil. E, normalmente, quando a gente está diante de assuntos difíceis, a gente tem duas opções. Ou a gente, em algum momento, conversa sobre elas, ou a gente finge que elas não existem, né? E eu digo, a gente pensa sempre que talvez não olhar para os problemas não faz com que eles não existam, né? Se você vira as caras para o problema, pode ser que ele, inclusive, te pegue por trás. Então, seria uma capacidade de muita evolução a gente começar a refletir como população sobre isso, porque isso não vai acontecer se eu pensar nisso. Como você bem falou, ninguém vai ter câncer porque está conversando sobre câncer.
infelizmente é um tabu, precisamos mudar isso. Eu acho, assim, o papel de vocês é muito importante, da imprensa, e falar sobre isso na quinta-feira. Veja, não é um assunto que a gente precisa falar todo dia, né? A gente precisa falar algumas vezes sobre isso, né? A gente só não pode parar de falar. Sabe por quê? Porque quando a gente não fala nisso, isso impacta em o desconhecimento dos profissionais de saúde a respeito desse cuidado, um desconhecimento da população a respeito de que melhor cuidado eu posso ter nessa fase mais avançada de doença. Então, não falar sobre isso implica em muitos problemas. Isso, inclusive, faz que a gente seja um país que tenha uma qualidade de cuidados no final da vida muito ruim. Então, por não falarmos, por não termos políticas públicas direcionadas a esse cuidado, por termos mais profissionais de saúde de todas as áreas muito mal formados a respeito do cuidado no final da vida, principalmente, isso faz com que a gente passe por isso com muito mais dificuldade. E precisamos ter pessoas que se dediquem a isso, né? Existem pessoas que se dedicam ao cuidado no nascimento, existem pessoas que precisam ter formação adequada para cuidar de pessoas nessa fase tão delicada da vida também. Então, é sim um tabu, precisamos mudar isso. Acho que vocês têm um papel na imprensa como grande modificadores ou para trazer esses assuntos à tona, para que a gente possa viver melhor. Porque eu sempre falo aqui, o assunto não é só morte, mas como é que eu vivo melhor até que esse momento chegue, né? Como você relembrou, esse mal irremediável vai chegar para todos. Eu acredito que ninguém aqui está imune a isso. Mas como que eu vou viver bem até esse momento, quando esse momento chegar? Né? Eu acho que isso é uma grande questão, mas de verdade é um grande tabu. Doutor Thomas, o senhor falou aí sobre cuidados paliativos a partir dos sintomas, né? E a gente escuta muito falar em prevenção do câncer de mama, da obesidade, prevenção do câncer de próstata. Existe diferença entre cuidados paliativos e cuidados preventivos? E se existe, qual é essa diferença? Tá. Precisamos só ter cuidado com o termo paliativo, porque no imaginário comum a gente pensa em paliativo sobre quando você vai leva alguém para consertar a sua casa e ele fez uma gambiarra ali na eletricidade, não cuidou bem e as pessoas acham que isso aqui é um paliativo. Então fica muito cuidado com a palavra paliativo, porque aqui nesse contexto o paliativo significa proteção. Então, cuidados preventivos, lógico, a gente acabou de falar aqui várias ações que a gente pode ter para viver melhor, da melhor forma possível, para evitar doenças, né? Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando que, infelizmente, doenças aconteceram, já estamos num outro momento. Então, doenças aconteceram, essas doenças são graves, e eu preciso agora também cuidar desses momentos, né? Cuidado preventivo não se separa do cuidado paliativo, no sentido que olhar para a saúde desde a prevenção, desde o cuidado durante as doenças, desde a reabilitação e também no final da vida. Então, eu diria que são fases de evolução na jornada da vida humana, né? A gente se preocupa em viver muito bem, viver com a melhor qualidade de vida possível, autônomo, independente. Para isso é importante que tenhamos consciência das nossas atitudes, do que a gente come, de como o que a gente faz de atividade física, quais são os nossos hábitos. Uma pessoa que se vê presente na sua vida, que entende que a vida é única, a gente tem que caprichar nela, né? A gente tem que fazer bem direito. A gente vai ter essa prevenção como hábito nas nossas vidas, mas infelizmente isso não quer dizer, e muitas pessoas sofrem, sabe, Claudinho? Quando por exemplo, tinham hábitos de vida muito bons, mas essas pessoas também ficam doentes, né? A gente cuida às vezes de pessoas que têm câncer de pulmão que nunca fumaram, por exemplo. Existem coisas que não estamos sob controle, né? Existem coisas que não dependem só da gente. Então, infelizmente, a vida é assim, vamos ter que lidar com isso. Mas se essas coisas aconteceram, se essas doenças acontecerem, aí sim a gente vai também cuidar disso. Então, não há um abandono do cuidado. Então, muitos profissionais de saúde, eles também, por terem tabu de falar sobre esse assunto, falar sobre lidar com doenças graves, eles também não aprenderam muito a cuidar. E aí a gente tem um déficit muito grande desses cuidados, porque olhar para o outro faz com que a gente também olhe para a nossa finitude. Então eu preciso estar muito bem formado como profissional de saúde para também cuidar. Então, de forma geral, cuidados preventivos, a gente está falando de um momento anterior em que a gente se preocupa com evitar doenças, diminuir o risco dessas doenças, mas quando elas aparecem, quando a gente tem doenças graves e que elas podem prejudicar a qualidade de vida, podem trazer sintomas, podem trazer sofrimento, os cuidados paliativos começam a ter uma maior atuação. É importante lembrar que
nós somos especialistas em cuidados paliativos, então são pessoas que sabem lidar com sofrimento muito grave, né? Em todas essas dimensões. Então, controlar uma dor muito difícil de ser controlada, controlar uma náusea que muitos médicos já fizeram algumas medicações e não deu certo, olhar para a parte psíquica. Então, nós somos profissionais especialistas, mas todo profissional de saúde, quero relembrar aqui, que todo mundo que cuida de gente precisa não só cuidar de doença. Isso é muito importante frisar para os profissionais de saúde que estão aqui. Todo mundo precisa ter algum grau de formação, e existem diversos cursos de formação aqui no Brasil de cuidados paliativos para a gente melhorar a assistência e a saúde da nossa população. Gostei muito dessa sua frase do profissional que tem que não só cuidar da doença, mas cuidar de gente. Você acha que os atuais cursos de medicina vêm tendo essa preocupação de formar profissionais que que gostem de gente, que cuidem de gente? Marcos, eu infelizmente falo para você que na minha formação, a formação dos nossos colegas, e atualmente a gente tem, infelizmente, um olhar muito mais direcionado à doença. Então, a gente valoriza apenas o olhar científico e a gente esquece que existem pessoas que estão vivendo aquilo. Então, infelizmente, esse olhar é muito mal feito ainda nas nossas formações. Isso não sou eu só que estou dizendo, né? Então, diversas publicações no mundo. Existe uma publicação, Marcos, que aconteceu no ano passado, fazendo um ranking mundial a respeito dos cuidados de fim de vida no mundo. E esse ranking comportou 81 países. Marcos, que lugar que você acha que o Brasil ficou nesse lugar? Chuta. Eu imagino que lá na lanterninha, não. A gente ficou em 79, Marcos. Então a gente ganhou do Líbano e do Paraguai. Então, o que esse estudo comportou? Eu tenho uma baixa formação desses profissionais, eu tenho um baixo controle de sintomas no final da vida, eu tenho um pouco acesso a medicações fortes para dor e para outros sintomas, eu tenho serviços que não estão integrados na rede para dar conta desse cuidado. Então, infelizmente, nós não somos um país que tem um cuidado. Então, isso fica reservado aos grandes centros. Eu estou falando aqui de São Paulo, da Beneficência Portuguesa, e existem, aqui em São Paulo existem, principalmente na rede privada, existem diversos centros que têm equipes grandes para dar conta disso, mas a gente precisa socializar esse cuidado, porque tem gente que morre aqui em São Paulo, tem gente que morre em qualquer outra cidade do Brasil, e todos os dias, e muito mal às vezes. Então a gente precisa, de verdade, rever a nossa formação técnica para que a gente não olhe só para as doenças, tenha um olhar muito mais amplo a respeito disso. Agora, de verdade, eu acho que a nossa formação, infelizmente, ainda não tem esse cuidado. Nós estamos aqui hoje no nosso programa conversando com o Dr. Tomás Nunes, ele que é coordenador do Núcleo de Suporte e Cuidados Paliativos do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu acredito que os nossos ouvintes, muitos dos nossos ouvintes, já ouviram falar na famosa expressão melhora da morte, que é a melhora súbita antes da morte, geralmente em pacientes em estado terminal ou com demência grave. Doutor Tomás, isso existe mesmo? Por que é que alguns pacientes graves melhoram pouco antes de morrer? Isso é milenar, né, Marcos? Essa percepção de que existem coisas acontecendo no final da vida é oriental, é milenar, isso é descrito de séculos antes de Cristo até. Então imagina que, vou fazer uma analogia com o nascimento, com o parto, né? As mulheres que tiveram filhos sabem que existe uma série de coisas que o corpo vai modificando, que a mulher começa a perceber que essa hora do parto está chegando, principalmente se ele é um parto normal, lógico. Então você começa a ter contrações que vão aumentando, você começa a perder o tampão, às vezes algumas mulheres rompem a bolsa, enfim, e esses sinais vão mostrando. Então, a gente que lida com isso todos os dias, a gente sabe que existem alterações na fase mais avançada de doença, na fase final da vida, em que as pessoas habitualmente passam. Então, é comum que as pessoas fiquem, num primeiro momento, um pouco mais quietas, se movimentando menos, comendo muito menos. Isso não é porque ela está depressiva ou porque ela não queira comer, é porque o corpo, infelizmente, fica mais frágil, mais fraco, não consegue comer. E Marcos sabe que essa hora é a hora que os familiares ficam angustiados e ficam assistindo o paciente comer, mas em algum momento é comum que ele não consiga comer, não é porque ele não queira comer, ele até tenta para agradar os familiares e se força para comer, e às vezes até vomita ou passa mal tentando
agradar os familiares, mas é comum que isso aconteça com qualquer pessoa que tem uma fase mais avançada de doença. Então, perder o apetite, ficar mais dependente, mais frágil, são coisas que acontecem no começo. Existe uma fase, quando a gente vai chegando perto da morte, em que as pessoas podem fazer menos xixi, podem urinar menos, podem beber menos líquidos, podem ficar mais restritas, podem ficar mais sonolentas. Agora também há a descrição de um momento em que as pessoas, quando estão muito perto da morte, elas podem, isso não acontece com todos, mas realmente é possível que aconteça, quando o paciente, às vezes, parece que o corpo solta aquele último gás antes de partir, e ele pode, sim, ficar um pouco mais desperto, ter uma discreta melhora na potência, e isso, infelizmente, pode em seguida, isso pode acontecer que ele já mude um pouco a respiração, e as alterações da respiração são as últimas que acontecem antes dos últimos momentos da vida. Então, as pessoas podem ficar, no final da vida, com alterações na respiração, um pouco mais confusas ou muito sonolentas. Mas, sim, de verdade, essa aparente melhora, né, como se fosse o último gás que o corpo dá, acontece, não é tão frequente assim, mas pode acontecer em alguns pacientes. Alguns, isso mais evidente, outros não tão assim. Eu me arrepiei todinho com essa sua fala, porque eu enfrentei uma situação como essa, onde uma tia muito querida, né? E hoje eu tenho a certeza de que ela teve a melhora da morte para se despedir dos familiares. Estava no leito do hospital, teve uma pequena melhora, animou toda a família foi lá, se despediu, e depois, com poucas horas, ela faleceu, né? Então, com certeza foi a melhora da morte, né? Doutor Tomás, eu sempre tive uma curiosidade, como é que é para um médico conviver dia a dia com pacientes que estão sofrendo com dores terríveis, familiares que estão perdendo os seus entes queridos, a cobrança da família por melhorias imediatas, com pessoas que estão a um passo da eternidade? Como é que é para o profissional médico conviver com tudo isso? Isso é importante, né? Para cuidar de pessoas que estão diante de uma doença muito grave, a gente precisa de ter muito preparo, né? E a gente não fala só de preparo técnico, então existe uma grande formação, existem tratados para cuidar disso, existem, enfim, uma área de atuação específica da saúde que estuda e se dedica para cuidar, então preciso de muito preparo técnico, mas eu também preciso de muito preparo emocional, psíquico, né? Eu preciso, como profissional de saúde, me conectar com a minha mortalidade. Porque como é que eu cuido da mortalidade do outro? Como é que eu cuido da finitude do outro se eu não conseguir entrar em contato com a própria? Né? Então é muito importante também uma formação da ordem psíquica, da ordem espiritual. Então a gente precisa ter muito grande, muito clara as nuances desses sofrimentos no outro, mas também em nós mesmos, para que a gente não misture as coisas. Não é fácil, a gente precisa realmente de muito cuidado, muita atenção, trabalhar em equipe, isso faz toda a diferença. Então, quando é uma equipe que se apoia, se ajuda, e tem formação, e tem esse objetivo de vida, né, que é cuidar de outras pessoas, isso ajuda bastante. Eu vou mandar um abraço aqui para toda a minha equipe da Beneficência Portuguesa, que tenho muito a honra de participar. Mas nós também somos afetados, né, porque o sofrimento do outro também nos toca. Né? Acho que precisa de muito treinamento, muita técnica, mas talvez a gente tenha um passo à frente em relação a quem não teve essa formação, porque nós não olhamos só para o sofrimento e para a tristeza, para o pesar e para a morte. Muito mais do que olhar, e a gente nunca vai ter um olhar de pena, sabe, Marcos? É muito ruim quando muitos pacientes falam isso para a gente, poxa, fulano veio me visitar e ficou com aquele olhar de tristeza, com aquele olhar de pena, com aquele olhar de que, né, não faz isso, não é esse sentido que a gente cuida. Nós, profissionais, estamos vendo uma pessoa que está bravamente vivendo aquilo todo, e o sofrimento dela mostra o quanto que ela precisa achar coragem, achar força, e nós encontramos potência para fortalecer um pouco aquela pessoa, aquela família, para lidar com as questões que vão aparecendo, né? Então, muda na técnica, muda na percepção nossa como profissional de saúde, de cuidado psíquico também, mas muda o olhar também. Então, preciso realmente de um treinamento. Mas eu não vou dizer a você que muitos dos casos que tivemos também nos toca e a gente precisa dar conta disso. Aqui no nosso estado há um número reduzido de equipes com serviços específicos de cuidados paliativos. Encontramos essas equipes, por exemplo, na Liga contra o Câncer, no Hospital Alfredo Gugel, na capital do estado, e também no Hospital Universitário Nofre Lopes, ambos em Natal, né?
A gente tem a impressão que a assistência à saúde em cuidados paliativos não encontra dificuldade somente no nosso estado, mas em todo o Brasil. É isso mesmo? O SUS ele oferece esse tipo de assistência para a população ou ainda é muito precário? O SUS oferece sim, mas de forma geral, como a gente falou um pouco antes, né? Você tem ideia, Marcos? Apenas 5% dos hospitais do Brasil têm equipes de cuidados paliativos. E eu estava nos números aqui, ó. é, Se a gente pensar no Brasil, o último mapa da NCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, nós temos 191 serviços de cuidados paliativos para todo o país, sendo que a gente tem 105 no Sudeste e apenas 26 no Nordeste. Veja, infelizmente é isso que a gente comentou um pouco antes. Estamos engatinhando, precisamos melhorar, mas estamos melhorando. Estamos melhorando na formação desses profissionais, estamos melhorando na aprovação de alguns projetos de lei que têm entrado em trâmite, para que a gente consiga não só ampliar os cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde, mas integrar melhor. Então, sim, existem cuidados paliativos no SUS, existem grandes serviços interessantes e que são disponíveis à população, mas infelizmente a quantidade de serviços, a quantidade de equipes ainda é muito reduzida do que a gente precisaria em todo o país. Se a gente pensar, por exemplo, que aqui em São Paulo, se a gente faz um trajeto ali, Marcos, da Avenida Paulista, dos seus arredores, então vai encontrar o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Servidor Municipal, Servidor... Se a gente pegar esse núcleo ali, Hospital Santa Catarina, e olhar o número de serviços, a gente tem quase mais serviços do que toda a região norte, por exemplo. Então, é muito ruim como a falta de olhar para essas pessoas que estão atravessando uma fase tão delicada que a gente não tem esse acesso, né? Então, precisamos sim melhorar muito no acesso, na formação, no acesso a medicações. Veja, quando a gente fala de medicações, cito uma coisa muito simples aqui, que é quando a gente fala de morfina, né? Quando a gente fala da morfina, muitas pessoas falam, caramba, morfina é para ser dada quando está no final da vida. A gente precisa ainda, todos os dias, desfazer muitos desconceitos a respeito de uma medicação que pode me ajudar muito no controle da dor, me ajudar muito no controle da falta de ar. Então, precisamos, aos poucos, melhorar essa percepção de que a gente precisa cuidar dessas pessoas, porque seremos nós que vamos passar por isso. São nossos familiares que precisam ter esse olhar, né? Mas, de verdade, são poucos serviços, mas isso há disponibilidade no Sistema Único de Saúde, sim. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. O que o senhor está falando é mais do que verdade. Eu acho muito bonito quando uma pessoa diz que está com CA e está tranquila da vida, porque só o nome já diz tudo. Quando eu revelou que eu estava com CA de mama, o mundo desabou. Mas eu levantei, Deus me deu força, mas não é fácil. As pessoas, logo quando a gente vai para Natal, já diz que a gente não tem cura. Aí é o pior, a maioria das pessoas. Mas nem todos têm essa tranquilidade da nossa ouvinte, né, doutor? E a gente sabe que a dor ela acaba também sendo compartilhada para toda a família, né? Como é que é, por exemplo, como conquistar essa tranquilidade de tratar de um assunto tão polêmico, tão tenso como o câncer, que essa nossa ouvinte retratou agora há pouco para a gente? Você viu que ela fala para a gente, né? Alguém olhou para a doença, alguém disse que não tem cura, sabe? Então, parece que, veja mais uma vez, o quanto que o olhar nosso profissional de saúde fica apenas atrelado à curabilidade ou não. Ok, talvez não tenhamos coisas a fazer com relação à doença, ou talvez seja, infelizmente, muito difícil de lidar com ela. Mas como a gente segue o cuidado? O que eu tenho para oferecer para continuar cuidando dessa pessoa, independente de como vai ser daqui para frente, né? Precisamos ter esse olhar de formação, de cuidado, não há outro caminho senão estudar muito, muita formação, para que a gente olhe para as pessoas de verdade com a palavra cuidado, porque é isso que eu acho que talvez o maior ponto que eu queria deixar desse nosso bate-papo aqui. Precisamos olhar para a gente, precisamos cuidar de gente, precisamos cuidar das pessoas e das suas famílias. Você falou um ponto bem importante, Marcos, que é as famílias, né? Não há como
alguém que passa por uma doença dessa, uma doença grave, que a família fique toda envolvida. Por isso que vocês perceberam que eu falei no começo do nosso bate-papo que o cuidado da família faz total parte desse nosso olhar, né? Porque ninguém adoece só, e às vezes essas famílias, também cada um dos seus integrantes estão em sofrimento, e às vezes ninguém fala desse assunto, e aí fica um elefante branco na sala, sem ninguém conseguir falar sobre esse assunto. Isso faz com que a gente perca a comunicação, que a gente não tenha integração. Isso é muito ruim. Então, existem diversas ações em que a gente, no olhar para a família, precisa captar como é que cada um está sofrendo, né? A nossa ouvinte falou de uma coisa muito interessante. Meu mundo caiu. Olha que interessante, né? O mundo que a gente vive, a gente fala isso na psicologia de mundo presumido, né? Então, eu estou aqui na minha casa falando para vocês, o Marcos está aí no seu estúdio, a gente não imagina que vai aparecer, por exemplo, um furacão ao redor, né? Não faz parte do nosso imaginário que aconteçam coisas diferentes do que é o habitual. O nosso mundo está acostumado em eu vou trabalhar, eu vou voltar para casa, vou ver minha família. Esse é o nosso mundo presumido. E veja como ela conta, né? Meu mundo caiu, esse mundo cai, esse mundo modifica quando um diagnóstico, por exemplo, acontece, quando a minha saúde fica comprometida. E veja que isso faz com que eu precise de um ajustamento a isso tudo, né? Como é que eu me ajusto a isso? Como é que eu dou conta? Onde eu acho recurso para dar conta disso, né? Será que a espiritualidade me ajuda, a família me ajuda, o controle de sintomas me ajuda? Então, preciso ter uma rede de olhar, um olhar integrado, para que a gente possa cuidar dessas pessoas com dignidade, né? Essa é uma grande palavra. Dr. Tomás Nunes Mota de Aquino, quero aqui de antemão agradecer aqui a sua gentileza em participar do nosso programa. Agora eu queria que você o fechasse, já que a gente observa que quando uma pessoa adoece, o processo de doença se estende a toda a família, para aquela pessoa que está lá nos ouvindo, lá no pé da serra, na zona rural, na cidade, e que tem um familiar com uma doença grave. O senhor tem algum conselho, alguma orientação? O que dizer para essa pessoa nesse momento? Vou pensar em algumas coisas. Ó. Uma coisa muito interessante é assim, veja como é comum quando alguém vai contar para a gente sobre um diagnóstico de doença grave ou que está gravemente doente, a gente fala assim, não pensa nisso, não fala nisso. Veja que esse tipo de comunicação, ela interrompe a conexão, né? Faz com que o outro se sinta sozinho, né? Porque, imagina, eu estou doente, por falar sobre isso, sobre como eu estou sofrendo com isso, quando eu tenho medo de morrer, por exemplo, quando eu às vezes quero conversar sobre coisas relacionadas a isso, e a família, alguém da família e fala, não pensa nisso, não fala nisso. Veja que, de repente, eu estou só, né? Porque, de repente, eu não tenho uma pessoa que pode me escutar. Então, a primeira dica é, não quebra a comunicação, não interrompe esse processo, né? Fica junto. A gente fala que nós temos muitas armadilhas quando alguém conta algo difícil para a gente, né? Imagina, alguém contou que abortou uma criança, uma mulher falou para outra. Se você é uma pessoa que não aprendeu sobre comunicação ou não tem algum feeling a respeito disso, você vai dizer, mas você vai ter o próximo. Imagina essa mulher que recebeu essas falas, você vai ter o próximo, ainda bem que você tem outro filho. Mas ainda bem que foi no começo. Ou podia ter sido mal formado, então foi bom ter abortado. Veja que falas agressivas e duras, né? Então, temos que ter muito cuidado no tato. Então, talvez a primeira dica seja, tenha muito cuidado com a comunicação. Escute, esteja presente, esteja do lado. Essa pessoa está sofrendo. O que ela mais quer é que as pessoas fiquem do lado dela, no sentido, sem querer dourar a pílula às vezes, sem precisar dizer que tudo vai ficar bom, não vai fazer que as coisas fiquem bem. Às vezes a gente fala, não, vai dar tudo certo, você vai ser curado, e na sua testa está escrito, né? Infelizmente deu tudo errado. Então, a primeira dica seria atenção à escuta, muito cuidado com a interrupção do sentimento alheio, uma escuta ativa, uma escuta com muito carinho, com muito amor, é uma das coisas mais importantes. Uma segunda dica é, precisamos pensar juntos a respeito desse cuidado, né? Então, às vezes, as famílias precisam se conversar. Existem famílias que ficam seriamente comprometidas quando há muita dependência de um familiar. Isso, às vezes, fica, por exemplo, sobrecarregado com uma cuidadora, porque é aquela filha que sempre cuida daquele paciente, do pai, enfim, da mãe, e os outros irmãos não se preocupam muito com isso. Então, às vezes, trazer para a mesa isso é importante, porque o cuidado desse cuidador, que habitualmente pode estar muito sobrecarregado, é muito gigante, né? E
ele termina adoecendo também nesse cuidado. Então é importante que não só a pessoa que está cuidando e está sobrecarregada converse isso com demais, e às vezes a conversa tem que ser não no sentido de cobrança, dizer, ó, eu me sinto, eu sinto que esse cuidado pode ser feito por todos nós. Como é que vocês acham que a gente pode andar juntos no cuidado da mamãe, né? O que cada um pode participar disso? Às vezes tem muita cobrança, então uma escuta ativa, habilidades de tentar dividir essas tarefas em relação aos cuidados e entender que ali tem uma pessoa que, apesar de doente, apesar de gravemente adoecida ou frágil, ela está viva, não dá para a gente olhar para ela como se ela estivesse morta. A vida tem que acontecer a despeito do câncer. A vida tem que acontecer a despeito de uma doença pulmonar grave, uma doença cardíaca grave. Que momentos do dia a gente pode fazer que esse dia seja especial, que ele seja intenso, que ele traga alguma beleza? Será que tem coisas que a gente pode pensar juntos que a vida ainda tem sentido? Então, esse olhar para coisas que não girem apenas em torno da doença também eu acho que é muito importante, porque fica todo mundo envolvido com a doença, os tratamentos, e parece que só se fala nisso, só se fala no remédio, só se fala no médico, só se fala no exame, só se fala no câncer, só se fala na quimioterapia, na radioterapia, e a vida, onde é que está, né? Então, talvez o nosso desafio, para ir nos fechando, talvez, né, é falar de vida, como a gente vive da melhor forma possível até que esse dia chegue. Tomara que chegue bem longe para todo mundo, né, Marcos? Mas que a gente possa viver até lá, a gente esteja vivo até o último dia da morte, né? Que a gente possa viver com dignidade, com apoio, com suporte, sendo bem cuidado, como controle de sintomas. Esse é um grande desafio, a gente tem que se unir como sociedade, como profissionais de saúde, como governos, como políticas públicas, para que a gente cuide das pessoas também nesses momentos finais. Doutor Tomás, só me resta agradecer aqui a sua gentileza em passar esse tempo todo conosco e obrigado aqui por aceitar o nosso convite, o da professora Etienne Lautenschläger, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, para nós é uma honra falar desse tema, um tema tão sensível, né? A gente entrou na casa de vocês falando de coisas sérias, mas é importante pensar sobre isso, é importante que a gente quer ter uma vida boa até o final. Então, para terminar, vejam que o quanto que as lições, eu queria deixar que lições que a morte também ensina para a gente, né? Quando a gente pensa que a gente é finito, a gente começa a rever muitos do nosso dia a dia, dos nossos objetivos, dos nossos valores, né? Então, se eu imagino que eu sou finito, como é que eu vivo da melhor forma possível, né? Como é que eu gerencio o meu tempo? Será que eu estou amando muito bem as pessoas? Será que eu estou falando para elas sobre o que é importante? Será que eu estou realmente aproveitando o meu tempo? Eu estou dedicando o meu tempo para aquilo que me faz sentido na vida, né? Então, eu queria terminar com as lições que a morte ensina. As lições da finitude falam que a gente só tem essa vida, então acho que a gente tem que caprichar nela. Um grande abraço, muito obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço, nós que agradecemos aqui a sua participação.